Em uma expectativa tensa e imprevisível, as fronteiras entre Brasil, Venezuela e Guiana se transformam em um campo de batalha diplomático e militar. À medida que o presidente Nicolás Maduro busca anexar territórios disputados, o Brasil se vê no epicentro de uma crise regional. Com reservas de petróleo e riquezas em jogo, as ameaças de invasão pairam no ar. Enquanto a Guiana luta por sua existência, o Brasil, sob a sombra da história e da diplomacia, é forçado a agir para manter a paz. O Ministério da Defesa do Brasil anunciou no dia 30 de novembro de 2023 o aumento da presença militar na região de fronteira no norte do país, próxima à Venezuela e Guiana. Essa decisão de reforço atende a uma solicitação do senador Irã Gonçalves, do Partido Progressista de Roraima, que pediu o fortalecimento das tropas em Pacaraima, cidade fronteiriça com o Essequibo, área disputada pelos dois vizinhos sul-americanos. O presidente Nicolás Maduro, do país vizinho, busca apropriar-se de 74% do território guianense. Em resposta, a Guiana, localizada no extremo norte da América do Sul, considerou o anúncio provocativo e afirmou que qualquer decisão não terá efeito jurídico internacional. A nota do Ministério da Defesa, sob o comando de José Múcio Monteiro, destaca que a situação está sendo acompanhada de perto e as ações de defesa na região da fronteira ao norte estão sendo intensificadas, aumentando a presença militar. A disputa pela região do Essequibo persiste há mais de um século entre os dois países. A riqueza da Guiana, impulsionada pelas descobertas de petróleo na margem equatorial, é significativa, estimando-se que as reservas totalizem 14,8 bilhões de barris, equivalendo a 75% da reserva total de petróleo do Brasil. No próximo domingo, 3 de dezembro, está agendado um referendo convocado pelo governo venezuelano sobre a incorporação da região do Essequibo. Antevendo um resultado favorável à criação da província do Essequibo, a decisão provocou uma crise externa, para mostrar a força do governo, que foi abalada com o apoio maciço da população à prévia de oposição para a escolha do candidato contra Maduro nas eleições presidenciais de 2024. Maduro, que está sob pressão internacional para participar de eleições livres, reiterou seu interesse no diálogo e no respeito do direito histórico do povo venezuelano, enquanto o governo do país vizinho reafirmou que a área contestada pertence somente a ele, por herança e séculos de luta, e que Nicolás Maduro quer rejeitar a jurisdição da Corte Internacional de Justiça e antecipar um julgamento futuro, minando a autoridade da Corte. A controvérsia entre a Venezuela e a Guiana, especialmente em relação à região do Essequibo, representa a maior ameaça à estabilidade regional atualmente. A ameaça à integridade territorial da Guiana introduz incertezas na região do Caribe, em decorrência das disputas de limites na região do Golfo da Venezuela, envolvendo os Estados Unidos, que recentemente negociaram a suspensão das sanções econômicas com Caracas. Para a Guiana, essa questão é existencial, implicando na perda de cerca de 2/3 de seu território, incluindo uma área significativa de zona marítima, onde reside parte significativa da população. Além disso, a região é rica em minérios, ouro, recursos florestais, agricultura, pesca e tem um potencial promissor em petróleo e gás. O presidente da Guiana, Irfaan Ali, solicitou ao Brasil, durante um encontro com o presidente Lula em Brasília, no início do mês de novembro, que pressione Maduro para evitar uma invasão militar. É do interesse de todos os países da região, especialmente do Brasil, que a controvérsia continue sendo discutida politicamente e juridicamente. O Brasil, com fronteiras com ambos os países, historicamente definidas e demarcadas, busca uma solução pacífica para a disputa na área do Essequibo. A América do Sul é uma prioridade na política externa brasileira, e o governo Lula procura exercer uma influência moderadora e construtiva junto à Venezuela e Guiana. A diplomacia brasileira está empenhada em buscar uma solução negociada para a controvérsia, reafirmando o compromisso com a consolidação de uma zona de paz e cooperação entre os Estados americanos. Embora uma invasão da Guiana pela Venezuela seja improvável, os Estados Unidos enviaram uma missão a Georgetown,
indicando o potencial de implicações geopolíticas graves. Recentemente, foram descobertas novas reservas de petróleo na região. Em dezembro de 2022, o país lançou a primeira rodada de licitações para explorar 11 campos petrolíferos em águas rasas e outros 3 em águas profundas e ultraprofundas. Essa atitude fez com que a Venezuela passasse a reivindicar o território. A posição de Maduro levou os Estados Unidos e o Reino Unido a expressarem apoio militar à Guiana. O Brasil também pressiona Maduro sobre a questão, enfatizando que não apoia medidas não diplomáticas. Essas ações refletem a importância de resolver a disputa de maneira pacífica, considerando os interesses econômicos, sociais e de segurança na região. No entanto, a China também está de olho nesse conflito e está questionando a capacidade dos americanos em abrir uma nova frente de batalha na América do Sul. Segundo informações do site chinês de notícias 163.com, em tradução livre, a Venezuela acusa os Estados Unidos de deslocarem as suas tropas para a República da Guiana, numa tentativa de interferir na soberania do campo petrolífero de Essequibo. O líder venezuelano Maduro diz que os Estados Unidos começaram a construir uma base militar na Guiana que os ameaça. As tropas venezuelanas lutarão pela região de Essequibo, que é o destino da Venezuela. Ainda segundo informações do site chinês, as agências de inteligência brasileiras anunciaram que obtiveram certas informações de inteligência indicando que o exército venezuelano lançará uma operação militar contra a República da Guiana após o referendo de domingo. O exército brasileiro posteriormente transferiu uma unidade da 5ª Divisão de Infantaria para a fronteira, na cidade de Boa Vista. O presidente venezuelano Maduro também declarou ontem que a região do Essequibo pertence à Venezuela. E os chineses não pararam por aí. Eles afirmam que, por outro lado, a República do Suriname, que faz fronteira com a Guiana, também começou a reivindicar os seus direitos na região, numa disputa com a Guiana sobre Tigre. A República do Suriname também pode aproveitar a eclosão da guerra entre a República da Guiana e a República da Venezuela para atacar a Guiana na área disputada de Tigre. O site chinês finaliza fazendo a seguinte pergunta aos leitores: depois do campo de batalha russo-ucraniano na Europa e do campo de batalha palestino-israelense no Oriente Médio, serão os Estados Unidos capazes de abrir um terceiro campo de batalha na América do Sul? E o Ministério da Defesa aumentou a presença militar nas fronteiras da região norte, em especial com a Venezuela e a Guiana. A medida acontece em meio a tensões entre os dois países que disputam um território. Sobre esse assunto a gente volta a falar com a Marina Demore, que tem todos os detalhes. Novamente, boa noite, Marina. Oi, Leandro. Boa noite mais uma vez, então, para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Olha, o Ministério da Defesa informou, então, que enviou reforço militar para a região norte do país, onde ficam as fronteiras com a Venezuela e também com a Guiana, por conta do aumento da tensão entre os dois países. O Ministério das Relações Exteriores vê com bastante preocupação esse ambiente de tensão entre Venezuela e Guiana, que estão em busca de uma solução e diz que está em busca de uma solução pacífica para a disputa por território, que é alvo de contestações desde o final do século XIX, mas que se intensificou nas últimas semanas, porque o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, marcou um plebiscito justamente para discutir se os venezuelanos poderão responder, né, se são responsáveis, então, se são favoráveis, aliás, em relação à anexação da região que é chamada de Essequiba, que é uma área equivalente a quase 2/3 da Guiana. Essa medida é vista como um passo para uma possível invasão da Venezuela ao território que hoje pertence à Guiana e que é uma área bem rica em petróleo e recursos naturais. O referendo daria, então, apoio popular a Nicolás Maduro. Esse plebiscito foi marcado para o próximo domingo, dia 3. Só que na manhã, então, dessa quinta-feira, a secretária da América Latina e Caribe, a embaixadora Gisela Padovan, do Itamaraty,
Itamaraty disse que a Guiana pediu uma liminar contra o plebiscito para a Corte Internacional de Justiça, que acompanha esse caso de perto, e que a decisão pode acontecer nessa sexta-feira. Então, existe uma grande expectativa em relação a isso. A embaixadora disse também que é um assunto interno dos dois países, que o Brasil não pode opinar, Leandro, mas que tem tentado ajudar nessas negociações para que tudo ocorra de forma pacífica entre a Venezuela e a Guiana. Claro que a gente vai seguir acompanhando de perto esse assunto. E só para encerrar, a gente lembra também que na semana passada o embaixador Celso Amorim, que é embaixador especial da Presidência da República, conversou também com o presidente da Venezuela para tratar pessoalmente desse assunto. Se você gostou deste vídeo, você também vai gostar desse vídeo que estou te indicando e que está aparecendo aí na sua tela. Deixe a sua opinião nos comentários do vídeo. Se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e obrigado por assistir.